Olá a todos, muito obrigado ao Philip pelo convite para participar mais uma vez dessa conferência de outono no hemisfério norte, né, da Aliança contra a Atrofia de Múltiplos Sistemas. Meu nome é Francisco Cardoso, eu sou médico neurologista brasileiro, vivo em Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente sou presidente da International Parkinson's and Movement Disorder Society. O tema sobre o qual nós discorreremos hoje é diagnóstico de atrofia de múltiplos sistemas. Respondendo, então, à pergunta como fazer esse diagnóstico. Eu não tenho qualquer conflito de interesse a declarar, e aqui nós temos um sumário da minha apresentação. Inicialmente, eu farei alguns comentários introdutórios que são muito importantes para se entender a sequência de informações que eu darei. E nos concentraremos, por razões que eu explicarei, especialmente nas características clínicas da atrofia de múltiplo sistema, percorrendo esses 4 eixos que são listados aqui nesses pontos em vermelho. Falarei sobre exames laboratoriais, porque a importância deles tem crescido ultimamente, embora não sejam ainda a pedra angular do diagnóstico. Mencionarei uma publicação extremamente importante que foi lançada há poucas semanas de quando eu estou fazendo aqui essa gravação, sobre critérios diagnósticos e, por fim, conclusões. Então, vamos a esses aspectos introdutórios da atrofia de múltiplos sistemas. São princípios gerais. É importantíssimo deixar claro a todos que nos assistem que o diagnóstico dessa condição é basicamente clínico. Os outros critérios que nós mencionaremos, eles são critérios de apoio, de auxílio, mas a pedra angular é a manifestação clínica. E levando em conta esse aspecto central, há 2 formas de atrofia de múltiplos sistemas. Uma chamada P, por causa de parkinsonismo ser presente, e a outra modalidade que é menos frequente, varia um pouquinho essa distribuição, mas, de modo geral, pensa-se que 2/3 dos casos são P e 1/3 C de cerebelo. Mas atentem que o que há de comum às duas é a presença de desautonomia, e nós explicaremos o que é que entendemos por desautonomia. Finalizando essas parte aqui de princípios gerais, essa é uma ilustração de um artigo importante, né, do professor Gregor Wenning, que é uma grande autoridade no estudo das atrofias de múltiplos sistemas, publicado alguns anos atrás, e que, de certa forma, explica como adequado é esse termo atrofia de múltiplos sistemas. É uma doença que envolve diferentes órgãos, e mesmo se nós restringimos ao cérebro, então há o envolvimento do cerebelo e de áreas que estão adiante dele, no chamado tronco encefálico, aqui em vermelho. Existem comprometimentos também em áreas envolvidas na geração de parkinsonismo, um pouquinho aqui a substância negra e uma estrutura maior acima, que são os núcleos da base, e há as diversas áreas no sistema nervoso central que controlam as vísceras, funções autonômicas, elas são afetadas também. Então, por isso, o termo desautonomia é um comprometimento das manifestações, das funções autonômicas do sistema nervoso. Isso resulta em sintomas e sinais que são neurológicos também, nós vamos tratar deles, e há outros que não são exatamente ligados a neuro, e, portanto, eles ainda não são considerados como critérios diagnósticos, em sua maioria, mas que envolvem, por exemplo, pele, com
alterações que são características, né? A parte respiratória, que isso tem importância grande, as pneumonias por aspiração, elas ameaçam frequentemente a vida dos portadores dessa condição. A parte cardiovascular, com um grande comprometimento da pressão arterial, o aparelho gastrointestinal com dificuldades para deglutir, a constipação intestinal, boa parte das vezes, e um grupo de manifestações que são realmente relevantes e importantes é na área urológica, e tanto na esfera urinária, com perda de controle voluntário da urina, como também na área sexual, com disfunção sexual, que pode ocorrer tanto em homens quanto mulheres. Nós vamos, a partir dessa visão panorâmica das manifestações que são muito variáveis da atrofia de múltiplos sistemas, nós vamos, então, discorrer sobre critérios mais diagnósticos. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que havia terminologias no passado que antecederam esse uso agora consagrado do termo atrofia de múltiplos sistemas. Então, por exemplo, essa forma P era chamada degeneração estriato-nigral, a forma C, atrofia ólivo-ponto-cerebelar, a forma C, perdão, aqui, atrofia ólivo-ponto-cerebelar. E eu vi uma ideia que tem uma importância histórica, porque Scheidegger, eles descreveram pacientes que tinham um comprometimento de controle autonômico grande, então criou-se esse epônimo, né, de sistema da síndrome ou doença de Scheidegger, mas hoje o que nós sabemos é que a desautonomia ela é universal nesses diferentes tipos, então não faz muito sentido se criar, utilizar esse termo, apesar de se manter o reconhecimento histórico a esses médicos aí, que foram realmente muito importantes na descrição da enfermidade, porque a desautonomia, todas as modalidades, elas apresentam. Vamos tratar, então, de características clínicas. E aqui nós nos concentraremos nessas manifestações que envolvem o sistema nervoso autônomo, que faz o controle das vistas. Então, o mais importante realmente é a hipotensão postural. Isso significa quando os indivíduos eles ficam em pé, há uma queda da pressão arterial significativa. Em algumas pessoas, ela é tão expressiva que a quantidade de sangue que chega ao cérebro é insuficiente para mantê-lo funcionando. Então, isso causa um desmaio, que é a síncope, as pessoas caem. Então, síncope são uma manifestação grande. E há um problema porque vários dos tratamentos que são usados para algumas outras manifestações podem intensificar esse quadro de hipotensão postural, que tem, obviamente, consequências muito grandes, limitar a mobilidade, causar quedas, etc. O outro ponto que eu queria chamar a atenção nessa lista de manifestações autonômicas é quanto à disfunção sexual. E eu especifiquei insuficiência erétil porque em homens não é incomum que esta seja a primeira manifestação. É difícil, muitas vezes, para os pacientes e seus parceiros mencionarem claramente isso ao médico, mas é importante, de alguma maneira, se desmistificar né, as dificuldades de se falar isso, porque tem uma importância prática e mesmo porque há, como vai ser visto na aula de tratamento, existem medidas que podem ser usadas para tratar isso aí. E nas mulheres, isso pode acontecer com dificuldade de se atingir o orgasmo. Por fim, o terceiro ponto aqui de desautonomia que eu quero chamar a atenção é incontinência urinária. No princípio, antes de perder completamente o controle, as pessoas frequentemente ficam com urgência. Isso significa que, uma vez tendo vontade de urinar, precisam correr literalmente ao banheiro, caso contrário, não conseguem
fazer o controle. Posteriormente, isso é perdido. Então, essas são as manifestações de disfunção autonômica mais frequentes. Mas existem outras que estão listadas aqui. Pode, por exemplo, é comum constipação intestinal ou oposto, diarreia. Pode haver uma mudança na coloração da pele, porque os vasos, ora, se dilatam muito, então a pessoa pode ficar com extremidades vermelhas, ora, se contrai em excesso, então fica com elas mais brancas. Então, toda a área do sistema nervoso autônomo pode ser afetada. Mas, pelo menos no que me diz respeito, em especial, já que eu sou um neurologista interessado em movimentos anormais, o parkinsonismo ele assume uma proeminência muito grande. E uma das questões não é apenas meramente porque ser a área em que eu atuo, mas porque há uma confusão diagnóstica muito grande com outras causas de parkinsonismo, principalmente a mais comum, que é a doença de Parkinson. Quais são as diferenças e as semelhanças? Semelhança, os indivíduos ficam lentos, lentidão, esse é importante. Rígidos, o andar modifica-se, fica com passos curtos e arrastados. Pode haver um pouco de tremor, não é tão comum quanto a doença de Parkinson, mas pode haver tremor nessas pessoas. Né? Mas o que a pedra central dessa manifestação é a lentificação do movimento. Mas há uma grande diferença aqui. É que esses indivíduos eles caem precocemente. Ao contrário do que ocorre na doença de Parkinson, onde quedas são muito raras antes de 5 anos de doença. Aqui não é incomum que seja a primeira manifestação. Então, isso é uma bandeira vermelha. Foi, aliás, o professor Gregor Venning que criou esse termo, é algo que faz suspeitar que não deve ser doença de Parkinson, deve ser uma outra condição, pode ser atrofia de múltiplos sistemas. E o que eu menciono aqui como sinal da cadeira de rodas é que também é o contrário da doença de Parkinson, que não é corriqueiro que os indivíduos cheguem a ficar confinados à cadeira de rodas. Infelizmente, na atrofia de múltiplos sistemas, por causa desse grande desequilíbrio, é razoavelmente comum que até nos 2 primeiros anos da doença que ocorra uma mudança de tal forma que as pessoas não conseguem se locomover autonomamente. Então, vão precisar de auxílios, podem ser bengalas, andadores e, frequentemente, cadeira de rodas. E há outras coisas também, parkinsonismo. A voz muda, fica menos clara. A letra fica pequenininha, né, a micrografia. E, infelizmente, né, embora isso vá ser tratado em uma outra apresentação, que se refere especificamente a tratamento, há uma resposta que é pobre ao tratamento central de parkinsonismo, que é a levodopa. Ao contrário da doença de Parkinson, onde a resposta ela é muito boa. Bom, isso aqui é a característica de P, é parkinsonismo mais a queda de desautonomia. E o cerebelo? O cerebelo é um órgão que tem muita importância crescente agora na nossa área, mas que a verdade é que as pessoas, especialmente fora da especialidade, não compreendem muito bem qual é a função. O cerebelo não é responsável por força, mas é por coordenação. Então a marcha fica muito incoordenada. É esse termo, ataxia de marcha. Ela lembra, inclusive, o que molesta muito os doentes quando são perguntados sobre isso, a marcha de um ébrio. Né? O indivíduo parece que está intoxicado por bebida alcoólica, que obviamente não é o caso. E há uma dificuldade de localizar um alvo no movimento. Né? Então, se é solicitado que seja feito esse toque aqui, as pessoas erram. Então, esse erro no cálculo do movimento é chamado de dismetria. Essa desdiadoxinesia são os movimentos alternados, a pessoa não consegue manter um ritmo. Né? Os olhos podem ter algo que se assemelha, mas não é um tremor, que chama nistagmo, pode dar uma visão assim de oscilante, que é complicado. E como a nossa voz ela é gerada por músculos, essas pessoas podem ter uma mudança na característica da voz que é chamada escandida. Na prática, o que significa é como se as pessoas falassem fazendo separação silábica. Por exemplo, se alguém pergunta qual é o seu nome, a mim, né? Eu falo, meu nome é Francisco Cardoso. Então tem uma entonação.
Essa entonação na voz candida ela é perdida. As pessoas falam meu nome é Francisco Cardoso. Então, é como se fosse bum, bum, bum. Esse é um scan em inglês, né? É ataxia cerebelar. Importantíssimo. Quem começa com C evolui para desenvolver P também. E quem começa com P termina tendo cerebelo. Então, ao final, infelizmente, costumam haver manifestações que são de parkinsonismo, de cerebelo e, claro, a desautonomia que ocorre em quase 100% dos doentes, né? Então, mas no início são esses pontos de partida. Então, esses critérios, especialmente quedas ao iniciar, é que são as características mais importantes, né, que permitem o diagnóstico da atrofia de múltiplos sistemas. Né? São características clínicas, uma vez eu ressalto. Há outras coisas, como alteração do sono, as pessoas podem produzir um ruído no sono, a corda vocal ele começa a aproximar uma da outra, então chama-se estridor laríngeo, é como se houvesse um apito dentro da garganta desses indivíduos aí. É o, né, mencionado aqui, pode ter apneia do sono, para de respirar durante o sono, né? Transtorno comportamental do sono REM, isso cria muitas dificuldades aos casais, porque, ao contrário de quem é normal nesse sentido, os indivíduos com atrofia do múltiplos sistemas costumam agir durante o sonho, falam, se debatem, podem bater no parceiro ou na parceira de cama, podem cair, se machucar, né? E, em contrapartida, podem ter também muito sono durante o dia. As pessoas ficam cochilando o tempo todo. São características que não são específicas, mas elas, associadas às outras coisas mais próprias da doença, elas criam um panorama que sugere a um clínico experimentado, né, com essa enfermidade que se trata possivelmente de atrofia de múltiplos sistemas. Depressão é comum, não apenas como uma consequência de uma doença que, infelizmente, sejamos claros, é uma doença grave, que evolui rapidamente, como já foi assim, ficado implícito em alguns comentários que eu fiz. E a pele, isso é inespecífico. Parkinsonismo, os outros podem produzir, e com a pele muito oleosa, com muito sebo, tecnicamente se chama seborréia. Mas há outras manifestações também, mas essas são certamente as mais comuns. E o papel de exames complementares? Eu gostaria de ressaltar, uma vez mais, que o diagnóstico é fundamentalmente clínico. Esses exames complementares, eles auxiliam, aliás, como o próprio nome indica, eles sugerem, né, complementam o raciocínio clínico, mas eles têm um papel crescente. Por exemplo, a ressonância magnética do encéfalo, ela vai visualizar aquelas áreas que eu mencionei anteriormente, né? Então, por exemplo, pode haver atrofia do cerebelo, que é possível se perceber aqui, as áreas que têm envolvimento aqui, controle da respiração, do sono, que é a ponte, ela fica atrofiada. Isso aqui era para ter uma barriguinha, né? E não tem essa barriga. Vejam aqui é alguém que não cerebelo normal, o tronco encefálico normal, claramente diferente aqui. Uma outra coisa também que pode acontecer é o cerebelo aqui muito atrofiado, essa ligação é um pedúnculo, né? Que conecta o cerebelo à parte anterior do cérebro, fica muito atrofiado aqui também. E há um sinal descrito há não muito tempo, mas isso é um corte horizontal nesta área daqui, que é a chamada ponte. Então, é possível perceber a seta amarela que ela mostra que há uma área esbranquiçada vertical e uma outra horizontal, uma cruz. Chama-se sinal da cruz em português, mas em inglês é crossbun sign, que é um pãozinho que se come na Inglaterra, em geral na Páscoa, e que tem essa cruz em cima. Então, a descrição original alude a isso aí. Mas tanto em português como em espanhol, fala-se que é o sinal da cruz. E há outras alterações aqui que são mais assim específicas, envolvendo os núcleos da base. Aqui nós podemos ver uma atrofia do cerebelo, etc., que é basicamente o que eu já havia demonstrado. Um grande problema
das ressonâncias é que quando essas alterações acontecem, o quadro clínico é que já estava muito bem caracterizado. Então, a capacidade desses exames complementares ajudarem num diagnóstico precoce, que é a grande questão que se depara um clínico, é limitada. Ou seja, todos esses doentes clinicamente já tinham aquilo tudo que nós mencionamos anteriormente. Então, sim, são alterações específicas, mas tardias. Essa é uma grande questão que se enfrenta aí, mesmo utilizando ressonância grande. Infelizmente, né, há uma tendência a se superestimar o papel de exames de imagem. Eu não gostaria de subestimá-los, mas superestimar não devemos. Né? As pessoas ficam na expectativa de uma alteração que seja definidora. Não há isto. Pode-se usar não um exame de estrutura, como era o caso da ressonância, mas um exame de função. Aqui coloca-se um isótopo que ele marca uma substância que fica na ponta dos neurônios que produzem dopamina. Então, era para isso aqui, gente, está todo um amarelo vivo aqui nessa região que é o putame. E isso aqui está amputado. Veja que o lado de cá nós temos essa luminosidade, um brilho grande que inexiste aqui. Então, isso indica que há uma redução da produção de dopamina. Então, vejam que não é um exame da atrofia de multissistemas, mas é um exame que mostra que há menos produção de dopamina. Isso pode ocorrer em outras enfermidades. Agora, um exame que parece ser mais promissor é também uma cintilografia, espectro, uma forma de cintilografia, que ela vai analisar a inervação autonômica, ou seja, da víscera, né? Nesse caso, do miocárdio, que é o coração. Então vejam aqui, o fígado tem muito, né? É bastante aqui essa substância. Injeta-se esse contraste, MIBG. Então o que nós podemos ver aqui é que há uma captação nessa área verde. Agora, observem a pessoa que tem doença de Parkinson, desaparece. Então, isso é um certo paradoxo que quando nós nos deparamos inicialmente com esse tipo de estudo, falamos, mas isso é um contrassenso, porque quem tem desautonomia muito marcada é a atrofia do multissistema, mas a desautonomia é por uma lesão atrás desse neurônio, é pré-ganglionar. Então, pós-ganglionar, que é o que nós vemos aqui, ele está perfeito, ao contrário do que acontece na doença de Parkinson, ou seja, uma doença periférica, enquanto que a atrofia do multissistemas é central. É o espectro de MIBG. Isso auxilia, isso é mais específico para determinação de uma possível atrofia de múltiplos sistemas. Bem, o grande problema, sob o aspecto de vista assim, celular, molecular, parece ser, na atrofia de múltiplos sistemas, uma mudança dessa proteína que todos temos, a alfa-sinucleína, mas quando ela muda numa célula que se chama oligodendrócito no cérebro, isso se associa, então, com a ocorrência de atrofia de múltiplos sistemas. Até então, não havia meios de se visualizar em indivíduos vivos essa substância modificada. Então, um grupo escandinavo, aqui Hanson e colegas, apresentou os resultados, agora há poucos meses, desse marcador que tem esse número alfanumérico aqui longo, né? E que aparentemente, eu digo aparentemente porque isso foi apresentado apenas como um trabalho em um congresso científico, então, de um modo geral, espera-se uma publicação completa para se ter uma ideia exata do que é que aconteceu. Então, vejam que aqui são controles, pessoas, né, que não têm atrofia de multissistemas. Então, veja que o cerebelo aqui ele fica inteiramente, praticamente, sem essa marcação. Agora, dois indivíduos com atrofia de multissistemas tipo C apresentam essa marcação aqui de uma alfa-sinucleína mutada. Ela é tão concentrada que fica vermelho, né? Então, aqui nós temos só um verdinho, verdinho, mas fica vermelho. Então, há uma expectativa muito grande quanto a resultados mais definitivos desse tipo de estudo, porque, além de auxiliar em diagnóstico, como é possível que essa
proteína mutada seja o alvo de tratamento, se uma vez mais haverá apresentação tratando desse aspecto, então seria um meio de se controlar o sucesso ou não de tratamentos experimentais. Então há uma expectativa grande quanto a isto aqui. E há outros exames, como por exemplo a polissonografia para estudar o sono desses indivíduos, o teste de inclinação, o tilt test, que é para se ver a capacidade do sistema cardiovascular em controlar a pressão quando o indivíduo é colocado em pé ou inclinado aqui. Então, é um teste para desautonomia. O teste urodinâmico, para se ter uma ideia de como é que está o controle da bexiga também. Então, são aspectos pontuais, nenhum deles específicos, naturalmente, mas que podem auxiliar na eventualidade de existir alguma dúvida. Eu queria chamar a atenção para esse teste, que de um modo geral não é disponível comercialmente, que são oligômeros da alfa-sinucleína. Alfa-sinucleína é aquela proteína que nós acabamos de discutir quando tratamos daquele PET, né, que foi apresentado agora há pouco. Então, há a possibilidade de se fazer um estudo dessa proteína no líquor. O líquido o líquor é o líquido que envolve o sistema nervoso central todo e que ele é obtido através de uma punção lombar, né? Aqui no Brasil, popularmente, as pessoas falam o líquido da espinha, né? Eu não sei exatamente se isso em outros países de língua portuguesa que se usa esse termo, que é um termo muito coloquial, mas a ideia é essa, fazer um estudo desse líquido, como ele está em contato direto com o cérebro, é possível, então, que o que ocorre nele reflita, de alguma maneira, o que se passa dentro do tecido cerebral. E há desenvolvimento agora de técnicas laboratoriais ainda, e basicamente caráter experimental, para se ver essa alfa-sinucleína e faz uma técnica que em inglês se chama seeding, que é algo como plantar e cultivar essa proteína, que às vezes é em pequena quantidade, se ela aumentar, fica mais fácil de vê-la. Então, isso tudo, de certa maneira, é o futuro, esses oligômeros, enquanto que esses exames daqui de cima, eles são disponíveis em grande maioria, na maior parte dos centros médicos que cuidam de doentes com atrofia do múltiplo sistema. E, por fim, essa publicação de um grupo de pessoas importantes aqui no mundo, que têm interesse em atrofia de múltiplos sistemas, comissionados pela Movement Disorder Society, né, que eu mencionei no início da apresentação, que eu tenho o privilégio de presidi-la nesse momento, durante um trabalho assim laborioso de anos, eles desenvolveram novos critérios, são critérios que devem ser seguidos quando se faz estudo clínico, investigação, pesquisa, né, como dizemos aqui no Brasil, né, investigação. Eles são critérios complexos, sofisticados, são vários níveis, e que tem, na prática clínica, na verdade, o papel deles é pequeno. Né? Isso foi desenvolvido para investigação, mas é uma publicação que realmente saiu há poucas semanas. Eu gravo essa apresentação aqui em julho, então há poucas semanas que isso foi publicado. Né? Então, em conclusão, a atrofia de múltiplos sistemas envolve desautonomia sempre, com parkinsonismo e ou ataxia cerebelar inicialmente, mas depois conflui em todas as 3 manifestações. Há muitas manifestações não motoras. A evolução, infelizmente, é rápida, embora não seja o objetivo dessa apresentação, mas ajuda no critérios de diagnóstico, responde de uma maneira limitada aos tratamentos disponíveis agora. Há um número crescente de exames que nós discutimos, de imagem e outros moleculares que possivelmente vão desempenhar, né, espera-se, um papel assim mais importante no diagnóstico, porque nesse momento o diagnóstico é exclusivamente clínico. Né? Eu agradeço aqui a participação dos meus colegas aqui em Belo Horizonte, o meu grupo aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu sou professor titular e cuja participação é fundamental para a apresentação dessas aulas e cuidar de indivíduos e seus familiares que têm atrofia do múltiplos sistemas. Eu agradeço muito a oportunidade de falar nesse evento. Muito obrigado. Thank you very much.